Muito bem, bem-vindos a mais uma sessão do Interiorizar. Nesta semana temos connosco o Joel Neto. O Joel Neto é uma cara conhecida no meio literário português. Nascido e criado nos Açores, na Ilha Terceira, Joel saiu para Lisboa aos 18 anos, para estudar Relações Internacionais. E em 2012, passados 15 anos em que desempenhou funções de repórter, editor e chefe de redação em grandes jornais e revistas nacionais, voltou aos Açores, determinado a dedicar-se inteiramente à literatura. E foi precisamente o arquipélago dos Açores que serviu de inspiração para as suas obras mais aclamadas. Em 2015 publicou o Arquipélago, livro RTP. Em 2016 editou A Vida no Campo, o livro com o qual recebeu o Grande Prémio APE. Editou também Meridiano 28 em 2018 e ainda A Vida no Campo, Os Anos da Maturidade em 2019. Portanto, obrigado, Joel, por ter aceitado este convite para estar um pouco a falar connosco. Muito obrigado pelo convite. Nada, é um gosto. Eu gostava de me focar então no início, ou seja, estando já há 15 anos em Lisboa, como surgiu essa vontade de voltar às origens? Na verdade, eu estava há 20 anos, há exatamente 20 anos, quando vim embora. Na altura, era muito claro para mim que queria voltar aos Açores um dia. Não queria voltar cedo demais, quando ainda não tivesse adquirido alguma dividência, e não queria voltar tarde demais, quando já não pudesse usufruir dos Açores como os Açores merecem que se usufrua deles. Mas realmente era preciso uma epifania no meio disso, e a epifania foi a crise económica de 2011, que deixou as indústrias de que eu e a minha então mulher, Catarina Ferreira de Almeida, vivíamos virtualmente falidas. Nós vivíamos ambos dos jornais e dos livros, e sentimos a necessidade de fazer um downsizing nas nossas necessidades, e decidimos empreender nessa mudança. A vida aqui é muito mais barata e, ao mesmo tempo, eu queria experimentar a oportunidade de fazer um diagnóstico diferencial entre aquilo que existia na minha memória sobre o que seriam os Açores e aquilo que de facto existia. Nós sabemos que o cérebro é mentiroso, o cérebro conta-nos histórias para preencher espaços em branco, e eu não sabia o que é que tinha fabulado, o que é que tinha inventado, ainda que sem consciência disso. Além disso, tinha a quimera de escrever um épico, um romance grande, ainda que não um grande romance, oxalá que fosse um grande romance, mas um romance grande sobre os Açores. E esse romance veio a sair ao fim de 3 anos, foi o Arquipélago, e foi a melhor decisão que eu tomei até hoje. Era para ficar só 4 ou 5 anos, e entretanto já passaram 9 anos e não tenho nenhum plano para me ir embora. Tocou numa série de vantagens. Eu sei que cuida de 3 cães, uma horta, um pomar e um jardim. Eu acredito que os considere uma vantagem da sua mudança. Eu perguntava quais são então as principais vantagens, para além daquelas que já mencionou, da saída do meio urbano para um meio mais rural. Bem, a primeira vantagem, claramente, é o contacto com a natureza. A tangibilidade dos elementos, para mim, é uma vantagem, é uma embalagem criativa, e é uma oportunidade foi uma oportunidade, e é uma oportunidade de ativar músculos emocionais que eu não sabia que tinha, digamos assim. Eu achava que os cães eram estúpidos. Agora eu tenho 2 cães, na verdade já tive 3. Achava que não me interessavam as árvores, e hoje as árvores são um elemento essencial no entendimento do tempo e da história e do mundo. Por outro lado, para além de todos os elementos naturais, há o elemento humano. As relações no campo, mesmo se são tensas, uma espécie de comunhão nessa tensão que eu nunca senti na cidade. Além disso, isto era a minha terra, e tinha sido desde sempre
no meu caso particular, tinha sido desde sempre a minha grande obsessão, a oportunidade o lugar em direção ao qual eu estendia a mão. E era desde sempre um lugar dos meus livros, dos meus romances, dos meus contos, e portanto há aqui uma série de fatores que são particulares e há aqui uma série de fatores que são gerais. Eu penso que o campo não é para toda a gente. Realmente não é para toda a gente. A vida no interior não é para toda a gente. Porque também tem desvantagens, pode ser mesquinho, pode ser intrometido. Digamos que nós podemos ter a tendência para abreviar ou fechar o ângulo sobre as nossas expectativas de vida, de trabalho, sobre as nossas ansiedades criativas e passarmos a ter como termo de comparação volumes mais pequenos. E também eu tentei sempre nunca perder a noção da perspectiva, a noção das proporções. E foi uma ferramenta essencial. Não sei se respondi à sua questão, espero que sim. Respondeu perfeitamente. Eu perguntava se alguém estiver numa situação semelhante àquela que esteve, ou seja, a ponderar ou voltar ao território onde nasceu, ou até a tentar experimentar outro território no interior ou nas ilhas, que dicas ou sugestões é que tinha para lhes dar? Bom, eu daria 2 sugestões acima de quaisquer outras. Em segundo lugar, é muito importante para quem vem da cidade não ter a presunção de que vai industriar o campo, de que vai ensiná-lo a viver, ou ensinar-lhe seja o que for, de que vai inclusive iluminá-lo para a pureza, a autenticidade e a justiça do seu modo de vida, como se as pessoas do campo não tivessem essa noção. É algo que eu vejo acontecer muitas vezes, que é as pessoas da cidade irem para o campo com uma espécie de superioridade moral, uma espécie de pós-messiânica, que ao mesmo tempo vai provar aos da cidade que os do campo são muito melhores, que a vida no campo é muito melhor, e vai provar aos do campo que quem vem da cidade também sabe muito mais, e sabe, inclusive, muito melhor como a vida das pessoas do campo é tão boa que eles nem sabem. Bom, essa é a segunda dica mais importante, do meu ponto de vista. E a primeira dica mais importante é nunca deixar de ser um homem do mundo, uma mulher do mundo. Nunca deixar de ser um cidadão do mundo, no sentido aristotélico do termo. Eu mantive sempre, e acho que talvez esse tenha sido o maior segredo de todos, ainda hoje mantenho um pé dentro e um pé fora. Eu fui um rural em Lisboa durante 20 anos e hoje sou um cosmopolita no campo, e é o que mais me protege. Primeiro porque o contraste é absolutamente essencial, a possibilidade de aferir as dimensões das coisas em referência às dimensões das outras que trazemos connosco, e depois porque realmente manter um pé dentro e um pé fora nos dá a oportunidade de termos sempre em vista uma porta de saída. Se em algum momento destes 9 anos eu tivesse querido voltar à cidade, eu voltava sem qualquer sensação de derrota ou sem qualquer mágoa, nem para com os outros, nem para comigo mesmo, porque eu mantive-me aquilo que era, fui diferente dos outros em Lisboa, continuo diferente dos outros no campo, misturo-me com a sociedade civil na medida das necessidades,
não tento pertencer àquilo que não pertenço, a não ser quando espontaneamente vou começando a pertencer, porque o tempo também tem um significado, e também não tento excluir-me daquilo a que pertenço. E essa relação, essa liberdade de não querer demasiado pertencer, nem ser excluído de, nem fazer-me excluir de, é aquilo que me permite neste momento ser profundamente feliz com a vida nos Açores. E eu vivo numa freguesia rural de uma cidade com uma grande história, mas de uma dimensão pequena, e de uma ilha que não é a principal ilha dos Açores, nem a mais desenvolvida, vivo no lugar dos dois caminhos, que é um lugar periférico, na freguesia da Terra Chã, que é uma freguesia que foi rural durante muitos anos, hoje em dia é mais suburbana, de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, e estou aqui, mas ao mesmo tempo sou capaz de pensar como um lisboeta ou um nova-iorquino, no limite, se for preciso. E quando estou em Lisboa também sou capaz de pensar como alguém da Terra Chã ou de um sítio ainda mais recôndito. E essas diferentes camadas tenho a presunção de achar que me enriquecem enquanto homem, enquanto escritor, e ao mesmo tempo protegem-me das decepções a que eu poderia permitir-me quando achasse que não tinha conseguido queimar determinada etapa ou fazer-me aceitar em determinado meio. Que está a partilhar aqui uns pensamentos muito, muito interessantes sobre a vivência e sobre a mudança que se faz da cidade para uma vida mais rural. Eu perguntava, porque os Açores acabaram por ser um sítio de inspiração para o Joel, e são personagens principais nos livros que escreve, principalmente mais recentemente. Acredito que tenha sido uma decisão pensada, ou seja, acaba por ser um incentivo para homenagear estes territórios, para os valorizar? Acaba por ser esse o propósito? Sim, em parte também. Primeiro, o grande propósito é falar daquilo que me comove. Eu não escrevo para dizer o que penso. Eu escrevo para perceber o que sinto. São duas coisas muito distintas. E existem esses dois tipos de literatura. Mas o meu impulso não é filosófico, é emocional. E, portanto, a minha escrita é uma investigação, não é uma preleção. E, portanto, eu só poderia fazer isso com aquilo que me comove, e aquilo que me comoveu desde sempre e que me comove ainda hoje são os Açores. Dito isto, que eu sinto que Portugal é muito macrocéfalo, ou bicéfalo no limite, mas eu acho que é sobretudo macrocéfalo, e mesmo quando eu vivia em Lisboa sentia muito que para lá de Algés já era campo, para lá de Vila Franca de Xira já era como os nova-iorquinos dizem New Jersey, the country, e sempre senti que isso era muito distinto da imagem original dele, a que ninguém estava a aceder. Porque realmente Lisboa é apenas uma parte do país é muito mais do que Lisboa, é muito mais do que Lisboa e o Porto. Há uma riqueza extraordinária e há oportunidades de trabalho, inclusive, etc, etc, no campo. Acho que o campo é muito auspicioso, e a segunda linha, essa dimensão também me motivou, tanto que os meus diários chamam a vida no campo, não se chamam a vida no mar, nem a vida nas ilhas. Eu quis também dizer, esta vida é vivida na Terra Chã, na freguesia da Terra Chã, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, mas podia ser vivida numa freguesia do Concelho de Castelo Branco, o distrito de Castelo Branco, ou da Guarda, ou de Vila Real, da mesma maneira, ou de maneiras muito parecidas. Agora, dito isto, um autor que tem este tipo de impulso, o impulso de perceber o que sente e não de dizer o que pensa, embora de vez em quando diga o que pensa, tal como aqueles que sobretudo dizem o que pensam também tentam perceber o que sentem, né? Mas um autor que tem sobretudo este impulso tem a memória como a primeira de todas as suas ferramentas, e portanto, enquanto eu vivia em Lisboa, trabalhar a memória significava trabalhar os Açores. Depois, quando eu mudei para aqui, nestes primeiros anos,
trabalhar a memória ainda continua a significar trabalhar os Açores, porque eu ainda estava, metade daquilo que eu tinha ainda era memória, que estava em confronto com aquilo que eu ia adquirindo entretanto. Portanto, o trabalho da memória ainda estava em curso. Neste momento eu considero que esse trabalho talvez não esteja concluído, mas não é o trabalho que mais me impele neste momento. Tanto que eu estou a acabar agora uma novela que será publicada entretanto, mas depois dessa novela vou escrever um romance puramente lisboeta, exclusivamente lisboeta. Porque Lisboa agora para mim também é uma memória e é um reencontro e é um polo de afetos infinito, no sentido do qual eu tenho neste momento a necessidade de estender o braço. E eu achava que este momento ia acontecer e realmente aconteceu. Se eu voltarei ou não a escrever sobre os Açores, pois é mais do que evidente que voltarei, mas neste momento apetece-me escrever sobre Lisboa, perceber como é que aquela cidade ficou em mim. Ainda hoje Lisboa é a minha cidade, quer dizer, eu, como lhe disse, vivo na Terra Chã. As pessoas aqui na Terra Chã dizem ir à cidade quando vão a Angra do Heroísmo. Mas, na verdade, para mim, ir à cidade é ir a Lisboa. Eu, quando vou a Angra do Heroísmo, vou apenas à sede do concelho, digamos assim. É a cidade onde eu nasci, é o sítio que está no meu bilhete de identidade, é o sítio onde eu me divirto com os meus amigos, mas a minha cidade é Lisboa. E eu quero também agora, quero recuperá-la, quero conservá-la, quero fixá-la e quero prestar-lhe uma homenagem também, porque devo-lhe muito, são os anos mais formadores da minha vida, na juventude, na infância, na adolescência, mas eu estou plenamente convicto de que mais me define enquanto homem, enquanto escritor, enquanto todas as outras dimensões que eu eventualmente tenha, foi adquirido nos primeiros 20 anos da minha vida adulta, e esses 20 anos foram vividos na cidade que eu amo profundamente. Joel, para terminarmos a nossa conversa, qual é a mensagem para interiorizar? Bom, eu já disse de mensagens, mas eu diria, se eu puder usar a segunda pessoa, planos até ao último dia das vossas vidas e não desistam de mudar o mundo. E pode ser uma pequena parte do mundo, é mudar o mundo todo, porque se muda a equação do cosmos, se muda alguma coisa no ecossistema, e um ecossistema é um rol infinito de interdependências e de relações de todos os géneros. E espero, francamente, na manhã do dia da minha morte, ainda estar a fazer planos a propósito do próximo livro que vou escrever e de como acompanharei o meu filho ou a minha filha no que for, e de como eu não tenho filhos, hei de ter, apesar de já ter 46 anos, mas ainda há pouco tempo plantava árvores e um vizinho perguntou-me um pouco melancolicamente: tu nunca vais, quer dizer, tu não vais ver essas árvores grandes, porque estava a plantar liquidâmbares e araucárias, e são árvores de grande porte. Uma araucária é uma árvore colossal. E ele dizia-me: tu nunca vais ver essa árvore grande. E eu pensei: não, é mesmo isso. Eu talvez nunca veja esta árvore grande. E talvez nunca tenha filhos a quem deixar esta árvore. Mas eu quero plantar árvores até ao último dia da minha vida, mesmo que eu não as veja grandes. Creio que é uma excelente mensagem para interiorizar.
Obrigado, Joel, pela participação. Foi um gosto. Tive muito gosto. Um abraço. Obrigado.